Hoje iremos falar sobre a consulta pediátrica. Por que eu escolhi esse tema? Porque muitas pessoas estão com dúvidas e procurando saber e precisam das respostas, com certeza. E eu espero respondê-las hoje de uma forma bem objetiva, para que vocês possam saber a grande diferença de uma consulta pediátrica e uma emergência. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu sou a doutora Eliane Turano Monteiro de Castro Torres. Tenho comentado muito sobre o meu livro Conversando com o Bebê, para que as mães consigam realmente guardar essa mensagem, dessa ideia tão importante de se conversar com o bebê, de se explorar essa situação de comunicação com o bebê, que ele é um ser humano e pode se comunicar. E hoje, falando sobre a consulta pediátrica, basicamente é conversa com o bebê. Por quê? Quando o pediatra vê o bebê ou a criança pela primeira vez, ele já observa muitas coisas que muitas pessoas, os pais principalmente, não conseguem perceber. Por isso a necessidade tão grande de se levar no pediatra para que ele possa acompanhar o seu filho. Acompanhar é ver como ele está crescendo, como ele está se desenvolvendo, porque a criança precisa crescer e desenvolver de uma forma saudável que os adultos já não fazem mais. Tá? Ele precisa crescer em tamanho, estatura, né? Em peso também. Isso é um referencial importantíssimo para que nós possamos saber se a criança está evoluindo bem. Então, se você tem uma criança, um bebê, né, que está com algum problema mais sério que você acha, porque você está achando que está tudo bem, mas de repente você achou que a criança não está bem, aí você vai levar na emergência. O que acontece? O médico da emergência vai ver o problema, que é emergência mesmo, mas os detalhes de ver se a criança está desenvolvendo bem, se ela realmente tem alguma coisa por trás daquela emergência, isso não é feito na emergência. Isso é feito na consulta do pediatra que faz acompanhamento de rotina. Por isso é importante. Agora, o bebê acabou de nascer, né? Ele nasceu, foi para casa, a mãe tem algumas instruções do pediatra do hospital, que fez o exame da criança, mas é um exame diferente, porque ele vai ver se a criança está em condições de ir para casa, mas não vai fazer o acompanhamento ali. O acompanhamento depois tem que ser feito com o pediatra no ambulatório, no consultório. Ambulatório quando é órgão público, né? E consultório quando é consultório ou particular, ou então em algum outro lugar que tenha realmente uma consulta para aquela criança, através de convênios que muitas pessoas têm também. Muito bem, aí o que acontece? O bebê recém-nascido, ele precisa, pelo menos, de uma consulta por mês. Por que por mês? Porque assim, tão certinho. Porque cada dia, na verdade, a criança está diferente, o bebê está diferente. Mas em um mês já tem uma diferença que dá para avaliar em relação ao tamanho, ao peso e as reações da criança, a parte neurológica. Então, pelo menos uma vez ao mês, é importante, até completar um ano, que o bebê seja acompanhado. Não necessariamente pelo mesmo pediatra, mas seria muito bom, porque aí ele poderia ter uma observação melhor. Mas muitos fazem, por exemplo, acompanhamentos com um pediatra e particular, e às vezes num órgão público, tudo bem. O importante é acompanhar a criança e avaliar. Então, eu costumo falar, o cartão de vacina é o documento do bebê. Então, precisa levar o documento do bebê, que é o cartão, para que seja feito gráfico de acompanhamento da criança, tanto do perímetro cefálico, que é a cabecinha, tá? O tamanho da cabeça, que é feito acompanhamento até 2 anos de idade, para evitar qualquer problema maior em relação a problemas de hidrocefalia e outras coisas que não vêm ao caso agora. Nós estamos falando da consulta normal, sem problemas, né? Assim, básica. Então, o médico vai avaliar se aquela criança engordou o suficiente, se está mamando, se ela está urinando, se está evacuando normalmente, se ela está descorada, se ela está com anemia, né? Porque às vezes a mãe não tem nem para ela o ferro suficiente para não dar anemia, né? Às vezes ela já está fazendo uma suplementação de ferro durante a gravidez, então não tem reservas suficientes para deixar para a criança quando ela nasce, porque o ideal seria, se a mãe estivesse realmente sem problemas, que o bebê ficasse até os 6 meses
só com aquele ferro que ele vem guardando desde a gestação, que ele tem as reservas, vamos dizer assim, tá? De ferro. Só que não é essa a nossa realidade. A maior parte dos bebês já estão com problemas, às vezes, de anemia desde o início. Então, é necessário que seja feita uma adição, né, de medicamentos, tipo, né, o ferro, mesmo o sulfato ferroso, ou também as vitaminas para ajudar no desenvolvimento do bebê. Vitamina D, vitamina C, né, e acompanhar o bebê para ver como ele está desenvolvendo. Então, quando o médico olhou a primeira vez, né, primeiro exame do bebê no ambulatório, no consultório, depois que o bebê nasceu, muitos bebês vão só com um mês, outros vão com menos, com 15 dias, com muito menos que 15 dias também, porque a mãe está com algum problema, aí ela vai ter que resolver o problema com o pediatra do ambulatório, não é da emergência. Porém, até um mês, normalmente a referência é justamente no hospital onde nasceu, porque se precisar de algum tratamento específico, como por exemplo, precisa de a criança da ictérica, né, tá amarelinha, então precisa tomar o banho de luz, como as mães falam, não é? Então a fototerapia tem que ser no hospital onde nasceu. Então nós recomendamos que elas procurem o hospital até um mês. Problemas respiratórios, de repente precisa ficar internado, alguma coisa que tenha assim de infecção urinária. Então, até um mês que vá no hospital aonde nasceu. Nem sempre ele é atendido nesse hospital, mas pelo menos é uma referência. Pode ser atendido no ambulatório, no consultório? Sim. Mas existe essa grande diferença do período inicial, desse um mês que tanto demora para passar, né? Mas que depois de um mês a criança já está um pouquinho mais acostumada com a mãe, já está mamando melhor. Então os problemas em relação a essa adaptação, já de uma certa forma, já estão sanados. E aí ela vai continuar acompanhando para ver esse crescimento, para ver a amamentação, fazendo de tudo para que ela mame até os 6 meses. Por isso o pediatra precisa ver como essa amamentação está se processando. Normalmente, depois do exame físico que nós fazemos com o bebê, colocando o bebê na maca e examinando o bebê, nós vamos também observar como que ele está mamando, para orientar a mãe alguma coisa, para ver se tem alguma coisa para ser corrigido. Mas vamos falar então da maca, né? Que o neném entrou, primeira coisa, olhar para o rostinho do bebê, e nós já identificamos muitas coisas. O tipo de físico, o tipo físico do bebê, como ele se comporta. E aí vamos colocar na maca, e normalmente eu faço, tem a rotina, né? Que eu peço para as mães abrirem a fraldinha para examinar a genitália, que é fundamental que seja examinada, principalmente no primeiro ano, por causa de problemas que podem ter, não só quando nasceu, mas normalmente já vem com alguma coisa assim de referência do hospital se tiver problema quando nasceu. Porém, depois, observar como é que está a genitália da menina, se está abertinha a vagina, aquele orifício da vagina, o menino se tem problema de fimose, explicar à mãe como faz a higiene. Isso tudo é feito nessa primeira consulta e depois nas outras nós vamos acompanhando sempre. Por isso é importante sempre observar a genitália também. E depois você vai olhar, eu comecei pela genitália, porque normalmente, enquanto nós estamos escrevendo alguma coisa, a mãe vai ver se o bebê está com a fraldinha suja, vai deixar em condições de ser examinado, né? E aí nós examinamos, colocamos a fralda novamente, para evitar acidentes, e vamos examinar a criança como um todo. Vamos ver a parte do pulmão, eu gosto muito de ver o coração e pulmão, examinar para ver o coraçãozinho como está, o pulmão se está limpo, se tem alguma secreção, para depois observar a parte oral, né, a boquinha do bebê, porque é mais assim, traumatizante às vezes para ver a garganta e ver a boca, às vezes o bebê pode chorar, então eu deixo para o final, normalmente eu faço isso. Mas antes eu vejo a barriguinha também, se tem alguma hérnia, se precisa realmente, assim, apalpando, né? A gente tem necessidade de orientar alguma coisa em relação ao intestino, como está a urina e o abdômen, nós podemos ver muita coisa aí com a palpação. Então nós precisamos apalpar. Em relação à hérnia, orientar a mãe também o que fazer, como limpar o umbigo, né? Nos primeiros meses, continuar botando o álcool para desidratar bem esse umbiguinho. E se houver alguma queixa em relação a ouvidos, aí nós podemos também examinar o ouvido. Se houver alguma queixa, que eu digo, porque a maior parte não tem esse problema. E quanto menos mexer no ouvido, melhor, né? Para não contaminar, eu aviso sempre as mães para não ficarem limpando lá dentro, só limpar por fora, no conduto auditivo, lá dentro não colocar nada. E vamos ver os olhos, se estão
assim, amarelinhos, às vezes por causa de icterícia, né? Ou se estão com algum problema de conjuntivite. Isso tudo nós vamos ver, mas só isso é pouco, tem muito mais, porque o principal é a conversa que nós temos com o bebê e observamos o que ele conversa conosco, para ver justamente as reações do bebê, como ele se comporta. E aí nós vamos ter o conhecimento de como essa criança pode realmente continuar evoluindo, se ela tem alguma dificuldade ou de relacionamento com aquela mãe, ou se ela tem alguma queixa, né, que às vezes ela fica chorando, ou se ela está aquela criança tranquila, confiante, às vezes sorridente. É muito diferente, cada bebê é bem diferente do outro. Então, aí perguntaram para mim se a criança, quando está assim com tosse e com secreção, né, se poderia ser alergia ou alguma coisa, o que poderia fazer? Ora, com certeza essa criança com tosse e com secreção e também com as amígdalas aumentadas, que a mãe falou que ela já até conseguiu ver, né, ela precisa de um acompanhamento pediátrico, sim. Se tiver condições de ir no pediatra, que já está acostumado, melhor. Se não tiver, aí é um caso de emergência, sim, porque precisa ver essa tosse. Pode ser não só alergia, que começa tudo pela alergia, vamos dizer assim, e depois pode complicar, pode realmente até originar uma pneumonia, né? E também tem que ver se está com alergia respiratória, com bronquiolite, se é uma coisa, um problema que precisa ser internado. Então, tudo isso nós precisamos ver na consulta, sim, mas se for tudo de repente, que a mãe não notou antes e não tem possibilidades na consulta com o pediatra, que vá na emergência para ter um diagnóstico e depois vai entrar em contato com o pediatra para ver qual o procedimento, porque ele já deve estar sabendo o que está fazendo para esse bebê e vai, de repente, precisar mudar alguma medicação ou dar continuidade a essa medicação que foi feita na emergência, né? Ou dar algum outro medicamento logo em seguida, se for necessário. Aí seria necessário por quê? Perguntaram também em relação à febre, que muitas vezes quando os bebês vão para a emergência, aí falam, só está um dia só com febre, vamos esperar mais um pouco. Por quê? Porque o médico da emergência não conhece aquele bebê como o pediatra do consultório, né? Então tem que ver como aquilo vai evoluir, ele realmente não tem como adivinhar simplesmente olhando para o bebê, teria que fazer exames e tudo mais, e observando os exames, coisas que demoram muito, às vezes os pais mesmos não querem ficar esse tempo todo fazendo os exames, ou existe realmente uma dificuldade na própria emergência, existem os limites, que às vezes tem muitas crianças na emergência e não dá para fazer certos procedimentos, então o médico manda para casa, quando vê que aquela criança não está tão grave, e manda justamente que a mãe retorne se tiver febre no dia seguinte ou no outro. Coisa que seria diferente se estivesse em contato com o pediatra no ambulatório, porque aí o pediatra já teria uma ideia do que está acontecendo, poderia ajudar de uma forma mais eficiente ou orientar que viesse para uma consulta assim, para que ele pudesse examinar aquela criança. Então é muito importante que se examine a criança. Nós não podemos adivinhar simplesmente por causa de uma tosse o que é. Depende do tipo de tosse, nós temos que auscultar esse pulmão, não pode ser avaliado simplesmente pelo que a mãe às vezes fala ou manda um áudio para que possamos ver, não dá para ter uma ideia. Então é necessário que exista uma consulta para que nós possamos ver todos os detalhes daquela criança. E também perguntaram sobre crianças que já estão começando com alimentação complementar, e começaram muito bem, aí de repente, lá pelos 8 meses, costumam ter dificuldade para se alimentar. Com certeza, precisa ser analisado e numa consulta pediátrica, porque aí o pediatra vai saber que exames vai pedir, o que ele vai ver em relação àquela criança, o que aconteceu. Então, existem muitos detalhes que só numa consulta pediátrica, num ambulatório, num consultório, pode ser feito. O acompanhamento da criança até pelo menos 1 ano é sagrado. Depois de 1 ano, nós podemos deixar assim de 3 em 3 meses, se a criança estiver bem. Se ela não estiver bem, precisa voltar antes, ou às vezes até ser acompanhado mês a mês, né? Dependendo do que o pediatra orientar. E mais tarde, a criança crescendo, pelo menos de 6 em 6 meses, se ela não tiver nenhuma intercorrência. Qualquer intercorrência deve ser procurado o pediatra, ok? Acho que basicamente nós conseguimos conversar sobre o assunto. Depois, se tivermos mais dúvidas, nós podemos esclarecer melhor.